Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria imensa ter você aqui hoje. Sabe aquele salmo que parece um mapa para uma vida abençoada? Aquele que nos mostra dois caminhos bem distintos? Hoje vamos mergulhar fundo no Salmo 1, verso por verso, e descobrir os segredos que ele guarda para fortalecer a nossa fé e guiar a nossa jornada. Pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos desvendar a sabedoria que pode transformar a sua vida. Mas antes de explicarmos e refletirmos sobre o Salmo 1, te peço para seguir, curtir e compartilhar, pois assim nos ajudará a levar a palavra de Deus a mais pessoas. O Salmo 1 começa com uma promessa poderosa. Ele nos apresenta o retrato do homem verdadeiramente feliz, do homem bem-aventurado. Vamos ler o primeiro versículo juntos, na versão Almeida Corrigida Fiel. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que a felicidade aqui não está ligada a bens materiais ou circunstâncias, mas a escolhas. A primeira escolha é sobre com quem caminhamos e de quem recebemos conselhos. O texto nos adverte a não seguir a lógica do mundo, que muitas vezes é contrária aos princípios de Deus. Não parar onde os pecadores andam, ou seja, não fazer do pecado um estilo de vida, e por fim não se juntar àqueles que zombam das coisas sagradas. É um chamado para sermos seletivos em nossas influências, para protegermos nosso coração e nossa mente. A verdadeira felicidade começa com a decisão de se afastar do que nos afasta de Deus. Agora, o Salmo nos mostra o outro lado da moeda. Se a felicidade começa se afastando do mal, onde ela floresce? O versículo 2 nos dá a resposta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que versículo incrível! A fonte da alegria do justo não é a ausência do mal, mas a presença de algo muito maior. O prazer na palavra de Deus não é uma obrigação, um peso, mas um deleite. É encontrar alegria, satisfação e direção nas Escrituras. E não é uma leitura superficial. A palavra meditar aqui significa refletir, ponderar, sussurrar para si mesmo. É um processo contínuo, de dia e de noite, que molda nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quando a palavra de Deus se torna nosso maior prazer, ela começa a transformar tudo de dentro para fora. É nesse lugar de meditação constante que nossa fé é nutrida e nossa vida espiritual se aprofunda. E qual é o resultado dessa vida dedicada à palavra? O versículo 3 nos presenteia com uma das mais belas metáforas da Bíblia. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olhe para essa imagem. Uma árvore forte, com raízes profundas buscando a fonte de vida que são os ribeiros de águas. Essa é a imagem da pessoa que medita na lei do Senhor. Ela não depende das circunstâncias externas, da seca da vida, porque sua fonte é constante, é o próprio Deus. Por isso, ela é estável, resiliente. Ela dá fruto no seu tempo. Isso nos ensina sobre paciência e confiança nos processos de Deus. E a promessa final é de uma prosperidade que vai além do material. Tudo quanto fizer, prosperará. É uma vida que floresce e que tem propósito e que glorifica a Deus em todas as áreas. É a consequência natural de estar conectado à fonte da vida. Agora o Salmo muda o tom e nos mostra o contraste gritante. Depois de descrever a vida firme e frutífera do justo, ele nos mostra o destino daqueles que escolhem o outro caminho. Vamos ler o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Que diferença! Se o justo é como uma árvore com raízes profundas, o ímpio é comparado à palha ou moinha. A palha é a casca inútil do grão, leve, sem substância, sem raízes. Qualquer vento a leva para longe. Essa imagem fala de instabilidade, de uma vida sem propósito, sem fundamento, enquanto o justo está firmemente plantado. O ímpio é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer opinião, por qualquer dificuldade. É uma vida superficial, que no final se dispersa e não deixa um legado duradouro. É um alerta poderoso sobre as consequências de vivermos desconectados de Deus, a nossa verdadeira raiz. O salmista continua a descrever o destino final desses dois caminhos. O contraste se torna ainda mais claro quando pensamos no juízo e na comunidade dos justos. O versículo 5 diz: Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui vemos a consequência final da escolha. Não subsistirão no juízo significa que eles não conseguirão ficar de pé diante do julgamento de Deus. A vida deles, sem o fundamento da justiça de Cristo, desmoronará. E a segunda parte é igualmente forte. Nem os pecadores na congregação dos justos. Isso mostra uma separação definitiva. Haverá um dia em que a comunidade daqueles que foram redimidos por Deus estará reunida, e aqueles que rejeitaram o seu caminho não terão parte nela. Não é uma questão de Deus ser exclusivo, mas uma consequência da escolha humana de viver longe dele. É um chamado à reflexão
em qual grupo queremos estar. Finalmente, o Salmo 1 conclui com uma declaração que resume tudo. É o grande porquê de toda essa diferença entre os dois caminhos. Vamos ler juntos o versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a chave de tudo. A palavra conhece aqui no hebraico é yada. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento íntimo, relacional, de cuidado e aprovação. Deus não apenas sabe qual é o caminho do justo, Ele caminha junto, Ele se importa, Ele protege e guia. É um relacionamento pessoal. Em contraste, o caminho dos ímpios perecerá. Ele leva à ruína, à destruição, porque é um caminho de separação de Deus, a fonte de toda a vida. O Salmo 1, portanto, nos coloca diante da decisão mais importante da nossa existência. Escolher o caminho que Deus conhece e aprova, que leva à vida, ou o caminho que por si só leva à perdição. Que jornada incrível através deste salmo. Ele é a porta de entrada para todos os outros salmos e define o tom para uma vida com Deus. Vimos que a felicidade está em escolher nossas influências, em ter prazer na palavra, o que nos torna como árvores fortes e frutíferas. E vimos o contraste com o caminho da instabilidade que leva à ruína. Que possamos escolher hoje e todos os dias o caminho dos justos. Para encerrar, quero fazer uma breve oração com você. Feche seus olhos, sinta à vontade e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela clareza do Salmo 1, Pai. Nós queremos ser como essa árvore plantada junto a ribeiros. Ajuda-nos a nos afastarmos do conselho dos ímpios e a encontrarmos nosso maior prazer na Tua lei. Queremos meditar nela dia e noite para que nossas vidas deem fruto no tempo certo e para que tudo o que fizermos prospere para a Tua glória. Perdoa-nos pelas vezes que fomos como a palha, instáveis e sem raízes. Planta-nos firmemente em Ti. Nós escolhemos o Teu caminho, o caminho que o Senhor conhece e aprova. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se este vídeo abençoou a sua vida, deixe o seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.